Boa noite, estamos iniciando o nosso 15º programa Direito em Pauta. Uma honra sempre recebê-los. É o nosso 15º programa, a nossa live semanal. Já passaram por aqui grandes conhecedores do direito, grandes amigos, para tratar de temas ligados ao direito e ao cotidiano. É com muita alegria que a gente inicia o 15º programa. Salvatore, Fernanda, Marcelo, Kátia, grande Kátia, Tomás, Patrícia Morello, querida. A gente vai falar de diversidade na sociedade de advogados, mas na verdade falar de diversidade em geral, diversidade na sociedade, porque a diversidade na sociedade de advogado, que é um microsistema, ela é refletida pela diversidade no mundo em que a gente vive na nossa sociedade. Hoje a gente recebe o Dr. Cagé, Carlos Cagé, que já está pedindo para entrar, e eu já vou colocá-lo aqui conosco. Boa noite, Berenice, Núria, Gediel, Dr. Cagé. Salve, salve. Como é que tá, Morello? Tudo bem? Tudo em ordem. Tudo tranquilíssimo, graças a Deus. Pô, correndo bastante, como sempre. Que bom. Hoje nós iniciamos o nosso 15º programa. É a 15ª live e com a honra de recebê-lo, aguardando aí nossos internautas estão se conectando. Para vocês que já estão aí, Dr. Carlos José Santos da Silva, é um excelente advogado acima de tudo. Sem doutor, por favor, né, Morello? Você sabe disso, né? Um brilhante advogado, presidente nacional do CESA. CESA é o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. É um órgão importantíssimo dentro da advocacia nacional, sempre presente em todas as discussões e despontando aí, como na presidência do querido Cagé, ponteando o direito em si. Além de tudo, ele é sócio do Machado Meyer e um querido amigo, segundo o Rogério Lobão, um grande cozinheiro também, um amigo em comum que nos descobrimos aí há pouco tempo. E o tema de hoje é diversidade nas sociedades de advogados. Na verdade, a gente fala do microambiente da sociedade de advogado, mas obviamente que tudo que a gente vai falar aqui se reflete na sociedade em geral. Aquilo que ocorre dentro da sociedade de advogados, ele ocorre também na sociedade como um todo. É um reflexo da diversidade, dos problemas enfrentados no dia a dia, no cotidiano, que ocorre dentro das corporações, tanto das empresas em geral, como das sociedades de advogados. Eu queria fazer um agradecimento por você ter aceito o convite. Eu sei que na condição de presidente do CESA, os convites são muitos, a agenda é corrida. Amanhã, inclusive, tem uma live bastante interessante, que você faz, acho que às 14 horas, se eu não me engano, se eu não errei o horário. Também, já fiz uma outra hoje sobre diversidade também, sobre inclusão dos negros no mercado de trabalho. Amanhã tem outra. É isso. É que eu estava falando de hoje, dia 12. De hoje. Dia datas. Dia 12 então hoje foi verdade. Bom, eu queria te passar a palavra para fazer aí a sua breve palavra inicial e a gente dá continuidade aí. Vamos trocando ideia e batendo papo. Eu acho que o espírito é esse mesmo, né, Morello? É realmente bater um papo, tudo isso. É muito bom estar aqui com você. Eu adoro bater papo com a advocacia, tá? E eu tô vendo aqui que já estão entrando vários amigos aqui falando dos nossos amigos em comum, o Lobão, sim, entendeu? E depois eu vou fazer uma chamada oral com ele para saber se ele prestou atenção em tudo aqui que nós estávamos falando aqui. Mas viu, o Clapes, o Alexandre Clapes também aqui, um grande parceiro, um grande amigo, um irmão querido mesmo de muitos anos aqui também. E assim a gente vendo que realmente você tem um público assim, muito bom. Então eu me sinto muito lisonjeado, pelo seu convite, né? Eu que agradeço. E um tema que você sabe, né, Morello, que eu sou apaixonado, né? Quando você fala sobre a diversidade, sobre como trabalhar com o tema, isso para mim realmente hoje se tornou uma das minhas prioridades na minha vida, efetivamente, né? Então eu fiquei muito feliz aí com a escolha do tema e a gente poder trocar essas ideias aí hoje.
Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco, antes da gente entrar no tema em si, só para quem está nos ouvindo e não conhece muito bem, o que efetivamente é o César? O que é o trabalho do César? Tá, então vamos lá. O César é uma entidade que ela já tem 36 anos, né? Ela começou, Morelo, com uma coisa muito interessante, né? Que a história do César reflete muito o que o César é hoje. Ele começou com um encontro de amigos, eram os sócios ali das grandes sociedades, há 36 anos, 37 anos, que se encontravam em festas, coquetéis, casamentos, tudo isso, e ali, quando começava o papo, eles todos ali começavam a falar o quê? Sobre os problemas dos escritórios de advocacia, que estavam tomando uma estrutura maior, um outro corpo, uma outra imagem, problemas tributários na sociedade de advogados, e ali eles começavam a falar, até que um dia o Orlando Giacomo, o querido Orlando Giacomo, aqui que faz muita falta para todos nós, o Demarest, falou, gente, vamos fazer o seguinte, ele com o seu copo de vidro, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o trabalho, nós vamos nos reunir para falar dos problemas da sociedade de advogados um dia específico, dia de festa. E ali, o Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, que era presidente da Ordem na ocasião, falou, não, então eu vou arrumar uma sala dentro da OAB para vocês falarem sobre isso. E ali, então tiveram a primeira reunião, onde foram 12 sociedades, e naquela conversa, foi uma conversa tão rica, que dali marcaram uma segunda rodada. Nessa segunda rodada já eram 35 sociedades. Então, e ali nasceu a ideia, então, falando, poxa, então vamos oficializar isso aqui de alguma maneira para levar os pleitos. E ali no meio da discussão o pessoal falou, não, a OAB, naquela época, assim, se preocupava mais com o advogado individualmente. E falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma entidade, então, onde a gente leve os pleitos. E dentro da OAB o pessoal falando, ótimo, é isso mesmo, vocês tragam os pleitos aqui para a gente. E assim nasceu o César, né? Então, uma entidade que sempre anda ao lado da ordem, colaborando com a ordem dos advogados na construção para o melhor desempenho da sociedade de advogados efetivamente. Isso afeta todos os problemas aí. Atuamos fortemente aqui hoje. Nós temos diversos comitês temáticos, sempre tratando dos interesses da sociedade de advogados, mas temos uma forte atuação, por exemplo, em todas as questões tributárias que envolvem a sociedade de advogados. O César sempre está diretamente envolvido. A ordem nos chama e fala, olha, peraí, falou em sociedade de advogados, vem aqui. Inclusive eu fui presidente da Comissão Nacional de Sociedade de Advogados, Orlando Giacomo também foi, como tantos outros, Clemence Walters também na Comissão de Sociedade de Advogados em São Paulo. Então é isso, o César ele se confunde com as sociedades de advogados ali. Todas as questões tributárias, como já falei, aqui todas as nossas brigas sobre o ISS, PIS, COFINS, tudo que o valha, sempre o César envolvido aí, e felizmente com grandes cabeças. Só um pouco irresponsável, né? Porque me elegeram para presidente e depois reelegeram ainda. Mas tudo bem, né? Erros das pessoas cometem, né, Amarelo? Eu não vou ficar fazendo muito elogio, porque eu tenho recebido algumas críticas que eu fico elogiando demais os meus convidados. E eu tenho dito em resposta que, na verdade, eu tenho convidado só pessoas boas, pessoas capacitadas, pessoas que despontam no direito, que aí não tem como não elogiar, é só falar a verdade. Então, assim, o Cagé, como é conhecido, na verdade, é um querido. Eu quando entrei na OAB, eu fui presidente da Comissão de Cooperativismo da OAB, quando eu entrei na OAB, eu fui muito bem recebido por muitas pessoas. E você, mesmo não me conhecendo tão bem, sempre me tratou com todo carinho, com todo respeito, passando no corredor, assistindo aos eventos, quando você estava por perto, eu sempre via você lá nos nossos eventos, prestigiando. Então, assim, a gente tem que elogiar as pessoas que realmente são do bem, que fazem por paixão, que fazem bem feito. E você é uma dessas pessoas e demonstra isso à frente do César, e não só à frente do César, mas como advogado. Muito obrigado, então, fica mais um agradecimento. Não, agradecimento não. Isso aí eu acho que faz parte de todos nós, né? Assim, a gente que gosta da vida associativa, né, Morello? E a gente sabe da importância disso, porque com isso nós construímos uma advocacia melhor. É como eu sempre falo e repito, não adianta a gente reclamar da ordem, reclamar da advocacia. Nós temos que participar, nós temos que estar lá dentro, nós temos que construir juntos. E é isso que eu acho importante, que é que eu tento passar ali um pouco dentro do César e para todos os meus amigos, e é isso, nessa construção que a gente vai fazendo, né? Perfeito. Falando do César, vocês criaram lá um Comitê de Diversidade e Responsabilidade Social. E aí, assim, o que é esse comitê?
Bom, essa aqui é uma das grandes paixões, que eu falei assim, do César, efetivamente, né? Essa já é uma história meio antiga do César, com o Comitê de Responsabilidade. Ele começou com o Comitê de Responsabilidade Social e Pro Bono, né? Porque o César sempre teve essa visão, seus associados sempre tiveram essa visão da responsabilidade social corporativa acima de tudo. E principalmente, uma das grandes brigas, olha aí, do César foi com relação à advocacia pro bono, né? Que durante muitos anos nós tivemos grandes polêmicas, é permitido, não é? Quais são os limites, isso, aquilo, e o César sempre esteve à frente dessas discussões, inclusive a inserção, o capítulo que fala no novo Código de Ética sobre a advocacia pro bono foi de redação nossa, do nosso Comitê de Responsabilidade Social e Pro Bono do César, né? Legal. Mas ali nós levamos então os grandes temas, e começamos a levar esses temas aí sobre responsabilidade social corporativa, e ali, há 3 anos, nós mudamos para o Comitê de Diversidade e Responsabilidade, né? Porque realmente percebemos que a diversidade é fundamental para o dia a dia, não só da sociedade civil, mas para o próprio exercício da advocacia, né? Então, e lá nós temos diversas ações dentro do nosso Comitê de Diversidade, né? Tá. As empresas que se preocupam, as empresas dos escritórios que se preocupam com a diversidade, depois a gente vai entrar detalhadamente no que efetivamente a gente está chamando de diversidade. Mas assim, só para a gente dar a importância que o tema merece, não só pela questão social, pela questão da inclusão, pela questão da dignidade da pessoa, não por esse aspecto, mas pelo aspecto também da vantagem de se aplicar políticas de inserção e de diversidade. Os escritórios hoje, que respeitam e que aplicam políticas de diversidade, eles têm alguma vantagem em relação aos demais? Todas. Bom, então vamos começar o seguinte, né, Manuel? Eu acho que é importante, né? Você investir em inclusão, diversidade cultural, igualdade, etc., de gênero, não é só simplesmente um respeito à dignidade humana, hein? Hoje ele já mudou, né? Ele também sabe, você ofertar oportunidade para os iguais, o bem-estar dos seus colaboradores. Hoje o mundo corporativo exige isso de você. Se você quer atrair os grandes talentos, os jovens talentos hoje, eles só procuram aquela empresa ou aquela sociedade de advogados, eles querem trabalhar aonde a diversidade é respeitada. Se eu não trabalho de uma maneira aberta com a diversidade, eu posso estar perdendo grandes talentos. A advocacia é uma atividade que depende das pessoas. Sim. Nós queremos atrair os principais talentos. São os jovens estudantes, os jovens advogados, e queremos que eles permaneçam no escritório. Isso tudo, a diversidade hoje é um pré-requisito para tudo isso. Tem uma pesquisa da McKinsey, né, que ela diz, por exemplo, né, que quanto maior a diversidade dentro de uma empresa, isso afeta diretamente nos seus resultados, tá? Primeira coisa, para superar a crise, me parece que, se não me engano, é coisa de 35%, aquelas que trabalham com diversidade, mais rapidamente, tem 33 ou 35% de superar as outras empresas em lucratividade. Lucratividade 21% superior. Então, você percebe por quê? Num mundo diverso, numa sociedade diversa, e para nós, sociedade de advogados, isso é fundamental. Nós vamos sair da caixinha. Porque você reunir os iguais, que pensam iguais, as soluções serão as mesmas. Se eu tenho a diversidade, o que acontece? Eu vou ter outras visões e vou ter o quê? Ou a apresentação de outras soluções para aquilo lá. Então, hoje, a diversidade deixou de ser não é simplesmente um modismo, uma necessidade. Não, efetivamente, ele representa também resultado, no fundo. Quer seja uma sociedade de advogados, por uma empresa, ele recai também em resultados dela efetivamente, né? Sem contar que é apaixonante o tema, né? Verdade. Então, o que a gente está dizendo é que as empresas, os escritórios que praticam políticas de inclusão em todos os aspectos, que respeitam a diversidade em todos os seus gêneros, eles têm, além de vantagens externas, de competitividade externa, ele também tem uma melhoria na produtividade interna. É isso que você está afirmando. Não, e tem um detalhe, né? Se você pegar essa pesquisa, tem a da McKinsey e também tem uma da Korn Ferry, eu acho, exatamente, né? Que foi uma pesquisa que foi feita, acho que em 2015, ali que eles batem exatamente nesse ponto. Eles falam, quer seja ali, também falam da lucratividade, que é superior,
tá? E especificamente feito para as empresas brasileiras, inclusive, essa aqui. Foi uma pesquisa mais específica para as empresas brasileiras naquela ocasião, né? E além da você ter a lucratividade maior, você atrai novos talentos para dentro da sua sociedade. O que ele chegou à conclusão também, que os funcionários que trabalham em uma empresa que tenha a diversidade dentro no seu DNA, efetivamente você tem maior chance de inovação nos trabalhos. Aqui no Brasil, em 2015, efetivamente era de 20% os resultados financeiros dessas empresas, tá? E também, você teria um ambiente, essa eu achei curiosíssima esse resultado aqui, né? Porque ela também reduz os conflitos entre os funcionários em cerca de 50%. Olha que coisa curiosa isso, né? E se imagina o contrário, né? Se imagina que quando eu aceito essa diversidade, eu geraria conflito. E o que a pesquisa mostra é exatamente o contrário, né? Exatamente. E a produtividade também dos funcionários, porque a pessoa com aquele engajamento maior dentro da sociedade, com aquele orgulho de trabalhar numa empresa ou no escritório de advocacia. Eu estou falando em empresa, não que o escritório de advocacia seja empresa, mas é que eu estou falando assim, para a empresa, para as pessoas poderem entender assim, no todo, tá? Mas até as pessoas que trabalham, elas trabalham mais felizes, elas têm uma dedicação maior e têm uma produtividade maior. São coisas, e realmente você vai constatando isso, a gente vai constatando isso no nosso dia a dia. Morello, semana passada, dentro do nosso grupo lá no Machado Meyer, nós temos o nosso comitê de diversidade e temos os nossos grupos de afinidade. Então, eu tenho que tratar de questão LGBT+, tenho de questão racial, que é o nosso IDEAFRO, tenho da mulher, que é o Elas Conectam, né, também. E, para você ter uma ideia, semana passada fizemos um evento interno nosso lá para discutir sobre o racismo estrutural. E foram 2 jovens advogados nossos que estavam apresentando, então era uma reunião interna. Fizemos a divulgação internamente, aí eu também fiz, aí eu gostei porque eu também aprontei com os meninos lá, que eles me convidaram o quê? Para eu ser o debatedor ali, né? E, logicamente, falando em racismo estrutural, você tem que vir atrás do Silvio Almeida, que é a grande referência. E é um cara fantástico, né? Que faz a gente pensar, um grande advogado, brilhante tributarista, né? E um filósofo. Hoje ele é... Já extrapolou esses limites. Exatamente. Aí o que eu fiz com os meninos, Morello, que foi ótimo? Eu peguei de surpresa, eu fiz o Silvio entrar na live nossa interna do escritório para servir como debatedor. Eu falei para os meninos, olha, eu achei muito complicado, comecei a pesquisar, a ver. Aí eu vi que era o Silvio, era a grande referência, liguei para o Silvio, que eu conheço o Silvio. Ele me explicou tudo, mas como eu não estava entendendo direito, eu decidi mudar a coisa. Ele está aqui com a gente agora, e colocamos a imagem dele ali. Você não sabe, a molecada assim, foi assim, um frenesi total. E aí você percebe o engajamento das pessoas. Tinham quase 200 membros do escritório acompanhando aquela lá, que é no final da tarde, sabe, assim, uma coisa sem... uma coisa interna, não era assim, houve uma grande divulgação, não, vai estar o Silvio, não, era uma reunião interna nossa, onde a gente ia falar sobre diversidade, falar sobre racismo estrutural, e você vê como é o negócio. E todos os jovens advogados do escritório, estudantes, área administrativa, todo mundo participando intensamente. Que legal. É um ambiente que, obviamente, se torna mais saudável e mais produtivo, com certeza. Tem uma outra vantagem competitiva também. Quando eu fui fazer alguma pesquisa para a live de hoje, a gente encontra muita referência dizendo o seguinte, que hoje já é comum na contratação de sociedades de advogados de escritório que se exija a comprovação de que se tenham políticas internas de respeito à diversidade. Esse é mais um diferencial também. Me parece que na contratação para grandes contratos, isso também já passa a ser um dos requisitos. Já passou a ser recorrente isso. Isso pode ser um fator para a contratação de um escritório. Por exemplo, falar assim, aqui, o Alexandre Claps está aqui assistindo a gente, está aqui com a gente, lá do Stock Forbes. Um excelente escritório também. É que o Claps teve uma boa escola, o pessoal lá, entendeu? Eles eram ex-Machado Meyer, né? Então... Mas o que aconteceu? Eles trabalham com isso. Muitas vezes,
se, por exemplo, um cliente, a qualidade do trabalho, do que é feito pelo pessoal lá, é excelente também, preza pela excelência. O Machado Meyer também tem isso. Um terceiro escritório que tenha tudo isso também, excelência, tal, no trabalho, na prestação de serviço, mas não trabalha com a diversidade, no momento da contratação, eu te garanto o seguinte, quem vai ficar para a final ali, no momento da escolha, por quê? Se a aptidão técnica nós empatamos, experiência anterior empatamos, tal, o que? Os outros pontos hoje que existem ali para contratação é essa. Ah, inclusive pré-requisito, hein? Se você tem que comprovar a diversidade. A Josi, que está na Amazon hoje, ela é ótima, né? E ela sempre brigou muito com a questão da diversidade com relação à mulher. E ela não só exige, e ela diz, não é só para aparecer, tem que mostrar, tem que atuar. Então, e olha, é fantástico isso. E realmente é um diferencial hoje. Quer dizer, o escritório que parou no tempo, a sociedade parou no tempo, aquele modelo padrão, homem, heterossexual, de 20 a 50 anos, de preferência no Brasil católico, quer dizer, quem parou branco, quem parou nesse padrão, na verdade, ficou para trás, é isso? A gente está fora não só do mercado, mas acho que está fora de um contexto social. Fora de um contexto social e fora do futuro, né? Porque nós temos que pensar sempre no amanhã. E para você pensar no amanhã, eu preciso... É como nós falamos lá no Machado Meyer. No momento que nós estamos contratando um jovem estudante lá como estagiário, o entrevistador, o que a gente sempre fala para o nosso corpo, para assim, o pessoal que está entrevistando. No momento que eu vou entrevistar um estagiário, eu não posso pensar que eu estou entrevistando um estagiário, uma mão de obra barata para fazer um trabalho lá para mim. Não, eu tenho que ter em mente, no meu olhar, que eu estou entrevistando meu futuro sócio. Perfeito. Então, isso reflete diretamente, porque se eu tenho isso, o que eu vou fazer? Eu vou atrair as boas cabeças para ir trabalhar no meu escritório. E ali ele vai entrar no meu processo seletivo. Se eu não trabalho com a diversidade, vai dificultar a minha continuidade, o meu amanhã, inclusive. Então, porque o jovem hoje, ele se preocupa muito com isso. Essa nova geração, isso é fantástico, está muito preocupado com isso. Legal. Registrar a presença do Dr. Maurício Januzzi, presidente da OAB do Butantã, que inclusive vai me dar, está nos assistindo, vai me dar a honra também de fazer a próxima live. A live do dia 19 será com ele sobre direito do trânsito. Ah, que ótimo. Agradecer aí que o amigo, Dr. Januzzi está aí. Maurício Januzzi, fomos juntos conselheiros estaduais, eu e ele aí, durante um tempo, um grande advogado aqui, era de Pinheiros, depois agora foi lá quando abriu de Butantã, que assumiu lá, grande advogado, grande homem, cara fantástico. A próxima live será com ele, mais um privilégio. Estou dizendo que eu tenho que ficar elogiando, porque eu só tenho trazido pessoas boas, graças a Deus. Vamos falar um pouco do projeto Incluir Direito. Parece que é a menina dos seus olhos. Ah, essa é realmente, Morello, olha, é uma coisa apaixonante, porque o projeto Incluir Direito, eu gosto sempre de contar a historinha, eu vou contar rapidamente, tá? Porque eu acho que é importante. A gente tem o tempo que você quiser, a gente está aqui para te ouvir. Eu sempre digo que as histórias é o que mais engrandece a gente, né? Ouvir essas histórias, elas trazem sempre exemplos para que sejam levados adiante. E essa é uma história de exemplo mesmo. Falou, eu já fiquei todo arrepiado. Um dia me liga o Paulo Rogério Sen, ele então era o sócio principal da área tributária do Tenente Rossi, falou, Cagé, eu preciso falar com você. Eu falei, pô, então fala, Paulo. Ele falou, não, eu preciso falar pessoalmente com você. Quando o advogado fala que precisa falar pessoalmente, você fala, opa, é preocupante. E aí no dia seguinte nós tínhamos uma reunião do Conselho e Diretoria do César. No almoço e reunião de conselho e diretoria. Eu falei, então chega um pouco mais cedo, a gente já conversa. E o Paulo virou na lata, assim, para mim, Morello, falou assim, Cagé, quantos negros tem na sua sociedade? Eu falei, hã? Eu falei, não, quantos negros tem no Machado Meyer? Eu falei, são vários, nem sei. Ele falou, não, pera, eu vou facilitar a sua pergunta. Quantos sócios negros vocês têm? Quantos Perfeito. advogados e quantos estudantes negros? Na hora que ele falou isso, eu travei. Eu falei, debate pronto. Sócio nenhum. Somos 84 sócios no escritório. Advogados, naquela ocasião, em 2010, eu falei, olha, acredito que uns 2.
mas não tenho certeza. Então você vê, segunda coisa, não tinha certeza. Eu falei, estudantes, eu falei, estudantes eu sei que 3 pelo menos eu te garanto, porque 2 sentam no meu andar, ainda falei para ele, né? E eu falei, putz, eu já entendi. Ele falou, Cajé, não precisa ficar constrangido, que lá no Trent o problema é o mesmo. Eu falei, mas é duro. Eu falei, pô, ele falou, nós estávamos discutindo isso lá no escritório e falamos, não, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu falei, não, sozinho nós não vamos construir, mas então vamos ver com o César, que sempre gosta dessas bandeiras e ajuda a construir, e assim a gente envolve toda a coletividade, toda a advocacia no tema, todas as sociedades de advogados. Eu falei, putz, que ótimo, Paulo, e aí, qual a sua ideia? Ele falou, não temos, a gente vai construir juntos. Legal. E ali nós tínhamos o almoço de diretoria e conselho, naquele momento mesmo, naquela reunião, eu fiz o mesmo questionamento para os diretores e conselheiros, eram mais ou menos umas 40 pessoas, com representantes de escritórios das maiores sociedades, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, e a resposta foi a mesma. Naquele momento nós tomamos uma decisão ali. Não, nós vamos o quê? Ter um olhar para isso. Dentro do nosso comitê, que até então era de responsabilidade social, lembra que eu te falei? Isso. Naquele dia, nós mudamos o nome do nosso comitê para Comitê de Diversidade e Responsabilidade Social e começamos a estudar o tema da diversidade e especificamente com relação à inserção do negro no mercado de trabalho. Ali nós fomos buscar estudos, literatura, fomos buscar também ver estudos da International Bar Association, fomos da New York Bar. Olha, cara, fizemos assim, procuramos o Maurício Pestana, que era o então secretário de Diversidade da Prefeitura do município de São Paulo. Chegamos no Frei da Vida e do Cafro. Assim, realmente fomos estudando o tema, fomos para as faculdades para entender qual o número que nós tínhamos de estudantes negros nas faculdades. E ali você vai entendendo todo esse problema histórico da diversidade. Apesar da população brasileira, 54% autodeclarados negros. Assim, estávamos fazendo o quê? Uma pesquisa assim, para saber qual que era assim, o DNA dos associados do César, né? O perfil dos associados do César. E tínhamos contratado a FIA para fazer essa pesquisa. E ali, aos 47 minutos do segundo tempo, incluímos a pergunta com relação à presença do negro na sociedade de advogados. Não nos causou nenhuma surpresa, apenas aumentou a nossa perplexidade. Por quê? Menos de 1% de negros na sociedade de advogados. E ali nós falamos, bom, efetivamente precisamos fazer alguma coisa. Então começamos aí numa primeira etapa, fazendo o quê? Nós precisamos trazer esses jovens que apesar de 54% de negros, autodeclarados negros no Brasil, na população, na população universitária, menos de 14% nas universidades de negros. Porque, logicamente, é um problema histórico, normalmente concentrados na classe C e D, menores oportunidades de estudo, menor oportunidade para fazer uma faculdade. Então, aquele problema que ele vem se avolumando e trazendo também isso cada vez mais para o futuro. E então, naquele momento, nós falamos, bom, e nós precisamos entender o problema. Aí descobrimos o quê? Então, que a gente precisava trabalhar com a sociedade de advogados para abrir os nossos olhos para o problema, para o temático, e como lidar com esse tema, trazer a consciência para dentro de nós, para dentro dos nossos escritórios, para os sócios, para os estudantes, para os advogados, para o corpo nosso administrativo, para o nosso RH também, para entender a temática e como lidar com essa questão atual no Brasil. E ali, e trazer os jovens estudantes. Aí nos aproximamos das universidades, fizemos uma pesquisa, aí quando fomos falar, bom, então vamos investir o quê? Na formação desses jovens para que eles participem no nosso processo seletivo, temos condições de participar do nosso processo seletivo de igual para igual. Então, eu falei, então vamos preparar esses jovens para isso, dar o quê? Uma vantagem competitiva para eles. Normalmente o jovem ele não tem muita experiência, poxa, como fazer um currículo, como exportar uma entrevista. Então, temos lá um consultor de RH que dá uma aula sobre isso, como preparar o currículo. Porque tem uma outra coisa, lembra? Nós
eu falo, meu filho em casa, ele podia, o primeiro emprego dele, ele falou, pai, como é que eu faço o meu currículo? Eu falei, não, eu não tenho nada. Não, você tem sim, tal, tal. Mas por quê? Eu tinha formação para poder ajudá-lo nisso. Muitas vezes, esse jovem que está ali fazendo a universidade é o primeiro a ter um curso Ele é o universitário na guerreiro da família. família, né? Ele é E muitas, considerado o guerreiro da família. exatamente, é o primeiro. Então, logicamente, o pai muitas vezes não tem o acesso assim, ou a mãe para poder passar isso, como é que se faz. Então, nesse momento, nós falamos, nós vamos tirar tudo isso. Então, reforçamos também o inglês ali para eles. Muitos têm um problema do inglês, logicamente, porque eu tenho que ser mais rápido por causa do nosso tempo, né, Morelo? Não, não. Tá tranquilo. Temos meia hora ainda. Fica tranquilo. Então tá bom. Porque é aquela preocupação, né? O inglês, a língua estrangeira, você constata o seguinte, que muitos tinham deficiência da língua estrangeira. Por quê? Porque é uma questão de opção, né? Ou coloca a comida na mesa, ou vai ter aula de inglês. Então, como é que nós podemos fazer para que ele não perca esse fator competitivo que pode ser um fator determinante para ele entrar na nossa sociedade de Que trabalho? hoje já passou do inglês, né? O inglês já Exatamente. tem alguns processos seletivos a terceira língua, né? Como exigência. Então, ali o que nós temos? Nós damos o quê? Então, um curso de inglês durante esse período, o quê? Para a pessoa, não que a gente saiba que não que 6 meses, 1 ano, a pessoa vai estar um expert em inglês. Mas o quê? Ele vai ter o contato com a língua, vai saber o quê? Ali, porque também nós aprendemos a olhar dentro da nossa área de recursos humanos, nós também falamos também com os nossos amigos, não é que nós vamos estar fazendo um favor e fazendo alguma coisa. Não, nós vamos ter que ter um outro olhar no momento da nossa entrevista. A prova de inglês dele vai ser avaliada, mas vai ser avaliado o potencial dele e do interesse para com a língua estrangeira. Então, nós damos o quê? Então, tem isso também. E são diversos... então tem português jurídico, porque a gente vem com muitos vícios de linguagem, principalmente hoje, com as redes sociais, etc. Sim, porque isso já criou polêmica, né? Estudantes, assim, faculdade, imagina se eu vou precisar de aula de português se eu estou fazendo a coisa. Meu amigo, não é questão de se você precisa de aula de português porque você é branco, preto, amarelo. Não é isso. É simplesmente para não trazer os vícios de linguagem que nós temos para o presente. E muitas vezes também até para suprir o quê? Eventuais problemas que carreguem já o quê? Do tempo da sua escola, da sua formação, que infelizmente não tiveram a oportunidade. Tá? Então você consegue fazer isso. E ali nós começamos então com o Mackenzie, que comprou essa ideia. Foi ótimo. O Mackenzie foi um grande parceiro, Moreno. Porque no momento que nós chegamos com o Mackenzie, falamos, olha, estamos pensando em fazer uma coisa assim, com oficinas, mas nós vamos desenvolver um projeto pedagógico, então... Eles falaram, não, pode deixar que nós vamos fazer esse projeto pedagógico. O Mackenzie amou a ideia de vocês. Eu falei, poxa, mas tá bom, mas quanto é que custa para a gente poder fazer isso? Ele falou, não, nós vamos fazer esse projeto pedagógico de graça para vocês. Então eles ajudaram a estruturar esse projeto pedagógico, mas logicamente nós pagamos por todas as aulas, os professores, mas a grade, quem fez o programa inicial foram eles. Sim, uma outra coisa também, a questão do empoderamento. Porque o jovem, muitas vezes, esse jovem, ele falava, ele não chegava na faculdade ou no nosso escritório, sempre chegava o quê? Diminuído. Porque a sociedade sempre foi opressora para ele. E o que a gente precisa fazer? Precisa empoderar esse jovem para falar para ele, não, você pode, você é de igual para igual. Então ele precisava entender a questão racial também, o problema estrutural que nós temos disso. Por quê? Para que ele chegue também com um amor próprio maior para isso tudo. Então, temos também toda uma grade só dedicada a isso, ao empoderamento. Durante 1 ano, esses jovens, então, têm aulas aos sábados e aulas de inglês durante... E ali eles vão ajudando eles, assim, toda essa formação ali, para que possam, o quê? Participar dos nossos processos seletivos. A única obrigação desses jovens, o quê? Então nós temos o quê? O esquema que são os sponsors do projeto, os patrocinadores do projeto do Incluir Direito. Então o compromisso que esses jovens têm o quê? É de participar de pelo menos 3 processos seletivos dos patrocinadores. Perfeito. Eles não têm obrigação de ir trabalhar, não tem nada, mas de participar do processo seletivo. A gente quer que ele chegue no nosso escritório e que ele se apaixone por ele também no momento da entrevista. Por lado dos escritórios, você quer falar? Não, porque senão eu desata a falar, Moreno. Fica à vontade, tá tranquilo. É um bate-papo, é isso mesmo. Eu quero te ouvir, na verdade.
Eu não Tá. estou aqui para falar, eu estou aqui para te ouvir. Fica tranquilaço, de Então verdade. tá bom. Então, e o que é legal, porque nós também temos a preocupação que dentro do projeto Incluir o Direito é que a sociedade de advogados que é participante dela, que como patrocinador, que ele também tem as suas obrigações. Tem as suas obrigações de levar a discussão do problema racial para dentro do escritório, participar das reuniões, incorporar o RH deles nas nossas discussões com os RHs de todos aqueles escritórios para tratar do tema, entendeu? De como lidar com a situação, o que nós temos que fazer. E também, temos um trabalho de mentoria, por exemplo. Os Legal. patrocinadores, Isso é importante. exatamente, eles fazem o que? A mentoria. Durante esse período, eles fazem a mentoria com os jovens que estão no projeto Incluir Direito. Então, é uma maneira do envolvimento e é uma troca. Hoje mesmo ainda mencionei isso mais cedo, que é uma coisa interessantíssima, né? A mentoria, normalmente a gente fala assim, o mentor está ensinando alguma coisa. Nessa mentoria, o que nós aprendemos, olha, Morella, é uma coisa apaixonante mesmo, né? E assim está indo. Então, nós fizemos esses 2 primeiros anos com o Mackenzie. Sim, logo no primeiro ano já ganhamos um prêmio internacional, né? Que legal. Desse projeto, do Next Merecido, Lawyer. com certeza merecido. É o que eu falo, é apaixonante esse projeto. Quando você vê o depoimento desses jovens, cara, que eles viram para você e falam assim, olha, você sabe o que você está fazendo? Você não está transformando, você não transformou a minha vida. Eu tive uma estagiária, eu falo isso, eu fico arrepiado aqui de lembrar, uma estagiária que um dia entrou na minha sala, que era do projeto Incluir Direito, a gente ia começar a segunda turma do Incluir Direito, e, logicamente, aquelas dificuldades, poxa, a gente precisa fazer adaptação nas grades, e demorou para lançar o edital, ela entrou toda preocupada na minha sala, falou, Cagé, pelo amor de Deus, vocês não estão desistindo não do projeto Incluir Direito, né, o César? Falei, não, de jeito nenhum, porque o Mackenzie ainda não soltou o edital. Eu falei, calma, vai soltar, tal. Ela falou, ai, que bom. Aí ela começou a chorar e falou, não sabe como isso é importante pra gente. Porque eu, há poucos anos, se você perguntasse, naquela ocasião ela falou para mim, se você me perguntasse há 3 anos se eu ia ter a oportunidade de cursar uma universidade, eu diria que não. Eu consegui uma bolsa, entrei no Mackenzie e consegui uma bolsa. Eu consegui. E depois que eu estava lá, se você ia falar que eu ia ter a oportunidade de trabalhar no escritório como Machado Meyer, ela falou assim, eu nunca ia imaginar que eu pudesse ter uma oportunidade dessa. E então você transforma vidas. Ela falou, vocês não transformaram a minha vida, transformaram a vida da minha família. Eu acho que essas sementes transformam o local, né? Você sabe que eu sou o defensor do cooperativismo por esse motivo. Quando consigo desenvolver o cooperativismo de verdade, cooperativismo sério, com todos os seus conceitos e efeitos, eu vou fazendo microtransformações na sociedade, eu transformo naquele ambiente. Então, do mesmo cooperativismo de trabalho, se eu consigo transformar um trabalhador, esse trabalhador ele reproduz isso no seu ambiente, ele reproduz no seu seio social, e a coisa vai crescendo e vira aquela corrente do bem, do ganha-ganha. E eu acho que essas transformações são importantes. Então, se a gente que tem uma condição privilegiada, por ser branco, por ser advogado, por todas as outras condições que nos tornam privilegiados, eu acho que a gente tem que fazer bom uso disso. A gente tem que transformar. Eu tenho dito bastante isso nas lives, quando surge a oportunidade. Não adianta nada eu viver numa ilha, na minha ilha de prosperidade. A minha ilha de prosperidade, ela tem que ser cercada de carro blindado, de morar em condomínio, de andar com segurança. Não faz muito sentido. Eu acho que o que faz sentido é a gente utilizar esse nosso potencial para transformar essa sociedade. Que ela não se transforme para mim, a gente já caminhou aí na vida, mas que transforme para o meu filho, que transforme para o meu neto. Eu acho que é isso, a gente tem que plantar sementes. E o que eu percebo, e aí eu rendo todas as minhas homenagens, é que o projeto Incluir Direito, ele faz exatamente isso. Ele transforma pela semente, né? Ele transforma esse jovem, como exemplo da estagiária que entrou na tua sala, e você consegue fazer a transformação não só dela, da prima que conversa com ela no final de semana, da vizinha que estava desacreditada e achava que não poderia, do colega, do namorado, da mãe. O empoderamento de todos. É uma coisa...
é isso que me encanta. Eu acho que a gente tem que utilizar todos os espaços. Eu procuro, assim, peço até desculpas para todos os meus convidados, mas quando surge essa brecha, eu gosto de falar isso. A gente precisa arregaçar a manga com atitudes positivas, com ações afirmativas, para realmente mudar a sociedade, para que a gente consiga construir uma sociedade melhor. Uma sociedade E, melhor Morello, que reflete para a gente mesmo, né? exatamente. Eu não vou construir uma sociedade melhor para o outro. Eu vou construir uma sociedade melhor para mim. Porque estando melhor para o outro, obviamente que reflete em mim. Não, e você sabe que é uma coisa incrível, né, Miranda? Até hoje, mais uma vez, você vê que enorme coincidência é essa de tiver essa oportunidade aqui nesses dois bate-papos, que mais cedo a gente estava falando assim, quando nós fizemos a pesquisa e nós chegamos nesse número, que foram mais de quase 700 sociedades que responderam àquela pesquisa para saber da quantidade de negros, que é um grande número esse. Aqui. E quando nós tivemos o resultado nas mãos, começamos a trabalhar, falamos assim, poxa, então vamos trabalhar com isso, então. Aí algumas pessoas falaram, nossa, mas vai divulgar que menos de 1%? Eu falei, sim. Nós temos que divulgar para transformar. Nós temos que falar, nós não podemos ter medo disso. Porque senão, mais uma vez, estaremos sendo omissos e jogando para debaixo do tapete aquela vergonha e aquela coisa errada que nós temos. Se nós queremos transformar, nós precisamos falar. Se nós queremos transformar, nós precisamos fazer. E não podemos ter medo disso. Críticas virão. Você acha que foi tudo tranquilo. Você acha que não recebemos porrada feito doido, né? Recebemos, sim, graças a Deus. Eu ainda digo isso, pô. E na verdade recebe porrada de quem está do seu lado também, né? Porque não é todo mundo que tem essa consciência, né? Você falou lá em 80 e poucos sócios e tal. Não é todo mundo. Você precisa construir essa consciência no seu semelhante, né? No seu vizinho de condomínio, no seu vizinho de apartamento, no seu colega de escritório. Porque, infelizmente, essa consciência, ela não está disseminada, né? A consciência de que a gente precisa de uma sociedade igual, melhor, com renda mais bem distribuída, com respeito à diversidade, independente de qual seja a diversidade, de qual seja a diferença, se a gente não consegue buscar isso das pessoas que estão ao nosso lado, o que dirá da pessoa que tem menos capacidade, que teve menos oportunidade de conhecimento? Eu estou falando, no meu condomínio, se imagina que a gente tem pessoas que deveriam ter conhecimento. No seu também, no seu escritório, no meu escritório, no nosso ambiente de trabalho, são pessoas que deveriam. E a gente continua convivendo com pessoas que continuam com as piadas racistas, que continuam discriminando a mulher, que continuam agredindo quem é LGBT e as outras siglas todas. Quer dizer, a gente vive num mundo que precisa ser mudado. E é isso que a gente precisa fazer. E as lives são para isso também. Não, e você sabe, Morello, desculpa até te interromper aqui, porque Imagina. até me lembrei de uma coisa. Isso é tão importante, tudo isso que você falou é tão importante, que dentro do nosso comitê do César, nós fizemos o quê? Nós fizemos um guia, um manual de diversidade. Boa. Olha, é fantástico. Assim, é uma outra grande paixão minha. Porque ali nós falamos da diversidade. E olha, o que é muito legal, porque foram feito o quê? Foi feito pelo nosso comitê de diversidade e responsabilidade social, que é coordenado de uma maneira maravilhosa aqui pelo Alberto Mori. Eu gosto de falar o nome, sobrenome, sociedade, Perfeito. que é do Gaia, entendeu? Eu não tenho aquele negócio, não vou falar em nome de sociedade, não, tem que ser dito, entendeu? Pela Flávia também, Regina do Matos Filho, que trabalha com a gente, o pessoal do Trent Ross, olha, são tanto, do Pinheiro Neto, Júlio Boé, olha, são diversas as sociedades, o Stock Forbes também está com a gente lá também, eu estou falando porque ele apareceu aqui, já falei. Claro. E olha, e foi um trabalho tão legal esse aí, cara, que nós fizemos, que aí nós falamos lá ali sobre a diversidade em geral, falamos sobre a LGTB, falamos sobre a diversidade religiosa, falamos sobre a diversidade de gênero também, que isso é fundamental, né? Que esse é um trabalho mais antigo. Você sabe que tem uma coisa, não é? O primeiro trabalho desse que nós fizemos assim, sobre diversidade foi de gênero, foi com relação à presença da mulher na sociedade de advogados. Isso é uma coisa que muito me orgulha, porque lá no Machado Meyer nós começamos isso há cerca de 8 ou 9 anos, que nós começamos a discutir o tema lá dentro, lá do escritório, né? Que o primeiro nome nosso era Mulheres no Machado Meyer, que hoje é o Elas Conectam, né? E isso foi uma grande transformação também. Por quê? Há 8 anos, quando nós olhávamos ali
você começava como estudante no escritório, 50% homem, 50% mulher. Chegava o quê? À medida que o tempo ia passando, que a senioridade ia aumentando, o número de mulheres ia caindo e o de homens aumentando. Até quando você chegava a sócios, apenas 20%, 20 e poucos por cento de sócios eram mulheres e 80% ali de homens. Aí nós estamos perdendo talentos no meio do caminho. Por quê? Pô, e nós investimos o quê? Nós sabemos que na nossa profissão nós vamos acumulando conhecimento. Nós vamos o quê? Nós investimos muito na formação dos nossos advogados. Porque se a gente quer oferecer os melhores serviços, eu preciso investir na educação continuada dele. E a cada momento que eu perco um desses talentos, é o quê? É um momento que eu estou perdendo até de competitividade e de fazer uma mão de obra, vamos falar assim, qualificada, né? E ali nós percebemos isso, começamos a fazer um trabalho desse. Hoje nós já estamos quase com 50% e 50%. É uma coisa assim, que nos dá muito orgulho, isso são 40 e poucos por cento hoje da presidência feminina, também como sócios lá do escritório. Isso replicou também no CESA, também é uma coisa que nós replicamos lá. Olha, é muito legal, sabe? É uma coisa assim, fazendo, é o que a gente diz, fazendo acontecer, né? Efetivamente. Né? Tem uma pergunta, Kaja. Existe a possibilidade de outras sociedades ou advogados colaborarem na iniciativa também? Eu imagino que seja na iniciativa do projeto Incluir. Como associado do SESA. Então, a primeira coisa, eu acho assim, quer ter uma grande vantagem? Entra lá, se associa ao SESA que vai ver, olha, o SESA custa mais barato. As pessoas falam assim, ninguém tem noção. O pessoal fala assim, imagina, mas a anuidade do SESA é cara. Você paga por número de sócios que você tem na sociedade. Se eu não me engano, uma sociedade de até 5 sócios, acho que a semestralidade acho que são 600 ou 700 reais por semestre, 1.200 reais para toda a sociedade. Se eu tiver, isso não é só considerando o quê? Só podem ser 5 sócios participar, não. Se eu tiver 100 advogados, vão estar 100 advogados participando, fazendo e lá dentro, tá? Então, isso aí, então, esquece. Então, primeira coisa, se associa ao SESA, é muito fácil, viu? cesa.org.br, tá? Mas, logicamente, para participar, então, do projeto Incluir Direito, para ser patrocinador, no primeiro momento nós abrimos exclusivamente para sociedades associadas ao SESA. Um dos nossos planos é abrir ela depois para outras sociedades, inclusive para não sociedades de advogados. Porque nós somos procurados, eu sou muito procurado por jurídicos de empresas e de bancos, legal, querendo se aproximar do projeto Incluir Direito, que querem o quê? Eles querem aumentar a diversidade, querem aumentar o número de negros, a presença de negros nos seus departamentos jurídicos, né? Porque o mercado hoje exige isso deles também, e falam, poxa, esse projeto Incluir Direito é uma porta para isso. Mas nós fazemos a coisa de uma maneira, estamos fazendo bem estruturada, com bastante calma. Hoje já estamos ampliando o quê? A pandemia atrasou o início agora, esses 6 primeiros meses das novas turmas, que já vamos estar fazendo também com a USP, com a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, fazendo com a PUC do Rio de Janeiro, estamos em conversações também aí na Bahia, mas logicamente fazendo tailor-made, de acordo com a necessidade e a realidade de cada um deles. Estamos nesse momento de expansão do projeto Incluir Direito, né? Legal. E nessa já foram mais de 100 jovens aí que passaram até agora. Dos 100 jovens que passaram, 100% empregados dentro da sociedade de advogados aí, patrocinadora do SESA. O tempo passa rápido, a gente vai vendo tantas pessoas queridas aí, Giovanni Arena. Eu não vou citar o nome de todo mundo, porque senão eu acabo esquecendo de alguém. Eu queria só citar a doutora Andréia Santucci, que é oftalmologista, uma das melhores, cuida de mim. Doutora Andréia, que está aí nos prestigiando. Doutora Irene Cardotti, sensacional. E aí fica, na pessoa da doutora Irene e da doutora Andréia, o meu agradecimento para todos os que estão nos acompanhando. A gente tem mais 12 minutos. Eu queria, assim, além da diversidade que a gente falou, da mulher, da LGBT, que seria sexual em si, de gênero, a gente tem diversidade etária, a gente tem diversidade de PCD, a gente tem diversidade religiosa. E aí, assim, há algum projeto, algum estudo para que a gente crie esse incluir direito para outro tipo de diversidade também, para outro tipo,
ou a ideia é fazer as coisas passo a passo? Não, a ideia, o projeto Incluir Direito, ele nasceu num primeiro momento com a visão do problema racial, efetivamente, da inserção do negro no mercado de trabalho. Mas, na realidade, a nossa intenção foi o quê? Nós não vinculamos o nome o Incluir Direito diretamente à questão racial, porque é de ampliar o Incluir Direito para ir para outras frentes também. Amanhã, quem sabe, trabalhando com PCTs também, mas no momento, o nosso foco principal, nós precisamos o quê? Consolidar o projeto Incluir Direito, na hora que ele estiver consolidado efetivamente com a questão ética racial, aí sim nós vamos partir também para outros tipos de diversidade. Tá? Mas nesse primeiro momento, ele é direcionado exatamente. Agora quem vai fazer, dar um agradecimento especial, sou eu aqui, porque entrou a minha querida afilhada, advogada também, a Renata Duarte, está aqui assistindo. E olha, no orgulho do padrinho, eu falei, pô, eu tenho que falar dela, aqui, minha grande paixão aqui também. Serginho Lima, também um grande publicitário aqui, um grande amigo também entrando aqui. É bom que você vê que nós estamos tendo também a diversidade também de profissões aqui, né? É verdade. A Sofitalma aqui, o Serginho Lima, que é um grande cara aí, faz um trabalho fantástico aí de inteligência, aí de SEO e tal. Eu gosto muito dele, um grande amigo. A Ione, que é psicóloga, também está aí. Bom, a gente consegue passar para nesse finalzinho, o que seriam umas boas práticas para se adotar dentro do seu escritório, dentro da sua empresa, na sua vida? Assim? O que seriam boas práticas para que a gente, de alguma forma, contribuísse para minimizar esse problema da diversidade, da desconstrução do ser humano? Que eu acho que a diversidade, quando ela não é respeitada, ela desconstrói. E aí a gente... O que você deixaria de conselhos ou de orientações, de práticas que fizessem com que a coisa pudesse mudar de figura? Olha, a primeira delas, eu acho, é reconhecer efetivamente, entendeu, que o problema existe. E até reconhecer a sua ignorância. Eu falo, se você me perguntasse, há 3 anos, se eu era racista, se eu sabia o que era isso, se eu sabia das dificuldades, eu ia ficar bravo com você, falar, mas que absurdo esse, não sou tal, isso, aquilo. Mas a minha omissão sempre foi muito grande. Então, eu praticava assim, o racismo pela omissão. Aquela coisa que ficava... Então, você não ter a vergonha, primeira coisa, de assumir o seu desconhecimento com relação ao tema. Então, se informe sobre ele. Eu acho que essa é a primeira coisa. Você tomando consciência disso, você pode partir o quê? Para ações. E vai buscar o quê? Experiências, trocar experiências. Nesse nosso grupo, por exemplo, lá do Incluir Direito, do nosso grupo de diversidade, do César, nós discutimos muito, trocamos as nossas experiências, as nossas dificuldades, trocamos muitas ideias sobre isso. Então, é isso. Se incorporar efetivamente aonde existem essas discussões, em grupos onde tem essa discussão, e fazer acontecer. E não é o criticar por criticar, não, é criticar para construir, é o que eu sempre falo, tá, mano? Porque senão não dá certo. Beleza, perfeito. A gente está caminhando para o final. Eu queria te agradecer, a gente não vai finalizar ainda, eu vou te devolver a palavra, mas eu queria te agradecer, parabenizar pela presidência do César, pelo brilhante trabalho que você vem desenvolvendo, parabenizar pelas iniciativas todas, inclusive do projeto Incluir Direito. Sei que tem tantas outras frentes no César, não só essa, a gente trouxe esse tema, mas são tantas outras frentes em defesa da advocacia, em defesa da sociedade de advogados, e que reflete, obviamente, na defesa da sociedade como um todo. Para o jovem advogado que vai ver essa live, a gente tem muitas pessoas que assistem a live depois pelo IGTV. Qual que é o seu conselho para que um dia eu consiga... eu sou estudante de Direito hoje. Qual que é o seu conselho para que ele se torne um grande advogado? Estude. Qual a dica que você deixa? Estudar. É fundamental. A nossa profissão, mais do que as outras, exige o quê? A dedicação e o estudo. Isso, nós acumulamos conhecimento, nós vendemos conhecimento. Então, o jovem, procure sempre se aperfeiçoar, buscar informação,
E não ter medo, né? Acima de tudo, né? A advocacia não é uma profissão de covardes, né? Como dizia Sobral Pinto, né? Lembrando agora que foi o nosso 11 de agosto agora aqui. E é bem isso, né? Você não pode ter medo de brigar pelos seus ideais e fazer acontecer efetivamente. Eu acho que é o fazer acontecer e se instruir para tudo isso, né? Perfeito. Cajé, querido. Como é que Faça nós suas... estamos de... Olha, deu certinho o nosso tempo aqui, né? Estamos Temos controlando mais bem o cinco, tempo, hein, pô? temos mais 5 minutos. Eu queria te deixar Opa! à vontade. Ah, eu queria aproveitar, eu disse que eu ia agradecer a todos na pessoa da doutora Irene e da doutora Andréa, mas eu vou tomar a liberdade de agradecer aos homens presentes na pessoa do Carlos. Carlos é negro, eu conheço ele desde pequeno e ele batalhou, estudou e hoje é um grande engenheiro. Ele merece os nossos aplausos e eu parabenizo todos que estão nos assistindo, na pessoa também do Carlos. Ele está sempre nos acompanhando, tem ótima participação nas lives, independente dos assuntos, e ele merece os nossos parabéns, porque ele enfrentou certamente o racismo na pele e ele soube vencer. E hoje é um grande engenheiro, construiu uma grande família e merece os nossos aplausos. E aí Ó, apareceu aqui Morello, Eduardo Scavone também, que é nosso eu amigo preciso... cantor, que faz É, lives aos domingos ao meio-dia. Todo domingo, meio-dia, o Scavone faz lives musicais. não, eu tô vendo aqui, olha, tô vendo uma querida amiga que também abraçou isso, a Tatiane Ferretti, né, que é do Leforce também. Hoje eu estava com o sócio dela lá também, tipo, o Aloysio, aqui numa live, foi muito legal. Estavam batendo papo até agora há pouco, eu e ele também. Ah, então peraí, eu preciso aproveitar esses 4 minutos para falar. Dentro do Fica à vontade. projeto Incluir Direito, amanhã, nós estamos lançando amanhã ou depois, o nosso Incluir Digital. Tá. O que é esse projeto? Nós fizemos junto com a Educafro. Você sabe que eu procuro, a gente procura a sarna para se coçar, né? Começou a me Faz parte. incomodar, eu vendo desses jovens aí, do problema da inserção digital, falava, pô, os jovens não estão conseguindo assistir às aulas porque não tem equipamento, não tem computador, não tem um celular. Isso começou a me incomodar e ali nós fomos, o que eu fiz rapidinho, que senão vai acabar o nosso tempo. Tranquilo. Bati na porta da Educafro e falei, Educafro, vamos lá, pensando sempre no nosso do projeto Incluir Direito. Ele falou assim, o que nós podemos fazer aí para esses jovens que não conseguem acompanhar as aulas porque por falta de equipamentos, falta de um tablet, por falta de um... Vamos lançar uma campanha de arrecadação de fundos e equipamentos para serem direcionados aos jovens carentes, junto com a Educafro, que é o projeto Incluir Digital. Esse é um projeto muito legal. Nós fizemos aqui no meu prédio, no meu condomínio, que o Lobão também mora, acabamos fazendo uma campanha dessa para os nossos funcionários do condomínio e conseguimos comprar 33 tablets, eram 33 crianças e jovens que não tinham condições de acompanhar as aulas por falta de equipamento e moravam aqui. Aqui do nosso condomínio, que são 7 prédios, então você vê que o negócio está do seu lado, basta você olhar e querer fazer. E aí nós fizemos uma campanha e aqui nós conseguimos 33 e compramos 33 tablets. Então isso serve de lição para os outros também. Dá uma olhada lá no seu prédio, vê como é que está o funcionário, se precisa ou não. Se cotiza todo mundo no prédio, vamos multiplicar isso aí, né, de alguma maneira. É isso aí, vamos multiplicar. Perfeito. Cajé, agora a gente tem 1 minuto e meio, está finalizando. Tá. Agradeço a você, convido todos para o próximo dia 19, doutor Maurício Januzzi, vamos falar direito do trânsito. E aí eu passo para você, eu tenho feito o seguinte, você finaliza, na hora que cair, caiu. Fica à vontade, a palavra é sua. Obrigado, gratidão para todo mundo. Esse minuto final é seu, fica à vontade. Obrigado, Morello. Aos seus amigos, fica tranquilo. A gente faz até cair, eu tenho feito isso. Então tá ótimo. Então é mais uma vez, então é o agradecimento e o pedido do engajamento, efetivamente, tá? Vamos lá, gente, vamos participar, vamos fazer, vamos entrar. É isso que nós estamos precisando. Precisa da participação de todos, a consciência de todos. Que nem eu falei, do incluir digital. Faça o seu incluir digital onde você mora. Faça o seu incluir digital, isso você vai estar multiplicando bem, vai estar trazendo. Então, muitas vezes você não depende de uma grande estrutura. Aqui nós fizemos 3 moradores, nos reunimos e fizemos levantamento com a administração, com os funcionários, quantos equipamentos, filhos, e é isso. Então, você pode fazer nos mais diferentes níveis, você pode conseguir fazer isso também.
procure. Dentro do nosso tempo. Gente, Obrigado. obrigado, Tchau, gente. hein? Obrigado. Valeu, Marelo, Força, valeu. fé, esperança. Vamos embora. Valeu. Vamos embora. Sempre Obrigado. juntos, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau.